capacitores têm como sua função básica, aliás, mais básica, armazenar pequenas cargas de eletricidade para que posteriormente elas sejam descarregadas. O tempo ele é definido pelo próprio capacitor ou com um resistor a ele acoplado. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Essa é a função mais básica de um capacitor. Vamos falar aqui dos capacitores fixos, né? Se ele é fixo, obviamente os valores não se alteram. Normalmente formados por duas placas de metal. Eles são divididos em dois grupos, os polarizados e os não polarizados. Ele recebe seus nomes conforme os seus isolantes dielétricos. Então eu tenho aqui uma simbologia de um capacitor, né? Eu tenho aqui os dois terminais dele, um de cada lado, a placa de metal e eu tenho o isolante dielétrico no centro, separando as duas placas de metal. Coloquei aqui três exemplos de capacitores fixos sem polaridade. Eu tenho um capacitor de cerâmica, eu tenho um capacitor de mica e eu tenho um capacitor de poliéster. Essa é a simbologia dos capacitores fixos sem polaridade. Tá? Vamos falar aqui dos capacitores fixos polarizados. Eu tenho aqui os terminais de conexão, eu tenho o dielétrico, a placa metálica, o alumínio e a isolação plástica, o isolamento plástico, né? Placa metálica enrolada e isolada por um determinado dielétrico. Normalmente possui, né, dentro ali dos capacitores polarizados, existe um líquido que pode ser ácido bórico ou borato de sódio. Eu tenho aqui um capacitor eletrolítico coloquei na imagem aqui, né? Capacitor eletrolítico de 68 microfarad por 400 volts. Bom, continuando aqui falando dos capacitores, vamos falar da capacitância. É a propriedade que eles têm de armazenar energia elétrica sob forma de um campo eletrostático. Quanto maior a capacitância, logo maior o tamanho do capacitor. Então tenho aqui um capacitor cerâmico de 100 nanofarad por 50 volts e eu tenho aqui um capacitor eletrolítico de 1000 microfarad por 50 volts também. Vou mostrar aqui agora exemplos de leitura de capacitores cerâmicos, né? 104 normalmente a gente se refere a ele em 100 nanofarad, 222 normalmente aqui temos 2,2 nano, 103 10 nano, 682 6,8 nano, 22 picofarad, 5 picofarad. Observe que aqui, igual a gente pode também, no caso lá do resistor, a gente pode usar a medida aqui, o pico, para representar a vírgula, né? Então eu tenho aqui um capacitor cerâmico de 4,7 picofarad e a mesma coisa aqui para o 5P6, ou seja, 5,6 picofarad. Esses capacitores aqui eles já não são tão comuns, tá? Mas segue aqui a forma, lembra ali a forma de leitura também do resistor, exceto que esse aqui não tem as cores, né? Primeiro, segundo dígito, no caso eu tenho aqui 1, 0, o 12 e o 1 e o 2. O terceiro dígito normalmente é um multiplicador e o quarto dígito normalmente é a tolerância. É para esse outro exemplo aqui. Primeiro dígito, temos aqui o primeiro dígito. Para esses dois aqui, ó, deixa eu embasar isso daqui, é o coeficiente de temperatura, né? Ele tem observe que ele é diferente desse da esquerda, ele tem esse topo na cor preta, né? Que representa ali o coeficiente de temperatura. O R representa o ponto decimal, ou seja, então olha só,
primeiro dígito é o 4, o segundo dígito é o 7, o R representa o ponto decimal e o último aqui, no caso a letra D, representa a tolerância. Seguindo o exemplo lá do nosso resistor, olha só, eu também tenho os capacitores que representam as suas capacitâncias e tolerâncias por cores, né? Primeira cor, primeiro aqui, ó, primeiro algarismo, no caso é o preto, 0, segundo algarismo, o marrom, a terceira cor representa o número de zeros, né? A quarta cor aqui representa a tolerância, tensão nominal. Então, como eu tinha esses capacitores aqui, eles são mais difíceis de encontrar, tá? Esse da cor. Só para você não confundir, né, no caso, eu vi cores aqui no equipamento aqui e eu acho que é resistor, não, só para não confundir mesmo, né? A capacitância C é medida em farad. Aí tem essa regrinha, existe 1 farad quando 1 volt fluir 1 ampere em 1 segundo. Isso aqui é uma coisa bem grande, tá? É muito difícil você vai ver um capacitor de 1 farad, tá? Muito difícil. Outros encapsulamentos. Aqui eu tenho capacitores não polarizados, fixos não polarizados, e aqui eu tenho capacitores polarizados. A faixa aqui, no caso desse azul e desse preto, representa o lado negativo. Logo aqui no caso eu tenho um capacitor eletrolítico de 100 microfarad por 35 volts, mas aí no esquema SMD. Ele não tem, aqui a perninha dele não atravessa a placa. Capacitores fixos polarizados, eu deixei, normalmente você encontra duas simbologias, né? Essa aqui com a perninha torta, né? E essa daqui com 2 barras, uma preenchida. Isso daqui a gente consegue saber através de um cálculo, né? Eu tenho aqui um capacitor eletrolítico de 1000 microfarad, né? E eu acoplei a ele um resistor de 6.800 ohms e uma fonte de 10 volts. Então eu consigo saber através dessa tabela e desse cálculo quanto tempo que ele demora para se carregar, tá? Então aqui no fator 1 ele tem que estar em aproximadamente 63% da carga, no fator 2 em aproximadamente 86%, o 3 aproximadamente 96%, você já viu aqui que aqui já começa a ficar um pouco mais lento, né? E aqui o fator 4, 98%, e o fator 5, 99%. Aí eu tenho essa fórmula. Eu quero saber quanto tempo que esse circuito na prática, né, aqui nesse caso aqui é uma teoria, mas mais para frente vamos mostrar isso aqui na prática, quanto tempo que ele leva para se carregar. Então eu tenho aqui o fator 5, que é 99%, vezes o resistor que eu tenho a ele acoplado, e aqui eu tenho o capacitor de 1000 microfarad. Lembra quando como as minhas medidas elas não estão abreviadas aqui, o meu resistor está em 6.800 ohms, logo eu não vou abreviar para 1000 microfarad aqui o meu capacitor. Então eu tenho que deixar tudo em medida padrão para mim poder fazer a conta. 5 vezes 6.800 vezes 0,001, né? Ou seja, eu tenho aqui o fator 5, que é 99%, eu tenho o meu resistor, que é 6.800 ohms, e eu tenho aqui o meu capacitor de 1000 microfarad transformado em farad. O tempo é de aproximadamente 34 segundos.